Se você tem como pilar principal aí cuidar da saúde, o que você não pode negligenciar? O que precisa ser a sua prioridade? Então, vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque eu na minha vida eu tenho algumas prioridades e aí quando se trata dessas ordens de prioridade, eu não negligencio. É nessa ordem e não tem conversa para poder negligenciar. E no meu caso, saúde é meu pilar principal e é meu primeiro pilar. Dentro de saúde eu coloco aí espiritualidade, mente e corpo. Então essas três coisas para mim eu não negligencio e normalmente eu executo as atividades da minha vida que são relacionadas a esses pilares já no primeiro momento do meu dia. Por quê? Porque quando eu priorizo elas é muito difícil de eu negociar elas no restante do dia. Mas ainda que você é uma pessoa que não consegue fazer tudo isso de manhã, logo ali no primeiro momento do dia, se é sua prioridade, você não pode negligenciar. Se você colocou um horário X e o seu segundo pilar ali é família, tem alguma coisa de família pra você resolver e você não pode cuidar da sua saúde, você tá negligenciando a sua saúde pra cuidar da sua família, saiba que essa saúde não é a sua primeira prioridade. E não priorizar a saúde em primeiro lugar acaba nos colocando num lugar onde a única coisa que, na verdade, depende de todas as outras é a nossa saúde. E quando a gente não cuida dela e prioriza outras coisas, a gente vai deixando isso de lado. E daqui a pouco a gente vai tendo que deixar as outras coisas de lado também. Então, vamos lá. O que então que você precisa fazer para estar priorizando a sua saúde? Eu, no meu caso, como eu falei para vocês, eu priorizo espírito, mente e corpo, mas eu vou falar bastante hoje sobre coisas corporais. Basicamente, são 5 coisas. E aí, então, no final eu vou falar uma de mente e uma de espírito pra gente conseguir concluir aí, fechar com chave de ouro o nosso cuidado com a nossa saúde. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês hoje que a gente não pode negligenciar é a hidratação. Ai, mas a gente já tá cansado de ouvir, só que muitas vezes ainda assim a gente negligencia a hidratação, não é prioridade. E eu vou te falar uma coisa, se você fala que saúde é sua prioridade e você não bate a sua meta de água diária, você tá deixando de lado a sua saúde. Por quê? Para o seu corpo ele realmente estar em equilíbrio e funcionando corretamente, ele precisa de uma quantidade de água ideal para funcionar de acordo com, normalmente a gente faz aí com o peso corporal. É claro que se você é uma pessoa que consome, por exemplo, mais quantidades de sal no dia, sódio, seria legal que você consumisse também um pouco mais de água para que não se perca esse equilíbrio. Então, quanto mais água você consome, melhor o seu corpo trabalha, mais ele te agradece, mais ele fica feliz da vida que você está cuidando dele. Seu cabelo fica feliz, a sua pele fica feliz, suas unhas ficam felizes, o seu corpo trabalha bem, o seu intestino trabalha bem, tudo funciona melhor. Se você tem, inclusive, objetivos corporais como ganho de massa magra, emagrecimento, água e o segundo pilar que eu vou falar, que é o sono, são essenciais e sem eles o seu corpo não trabalha corretamente. Consequentemente, seus resultados demoram muito mais para vir, muitas vezes não vem e você fica achando que é só alimentação, só treino e sim, a sua água influencia, impacta diretamente na nutrição do seu corpo, no quanto ele vai chegar aí cada dia mais longe ou não. Segundo pilar, então, que eu já dei um spoiler, é o sono. O sono, existem estudos que falam pra gente dormir de 7 a 8 horas, tá? Na idade adulta, vamos falar de adultos, não tô falando de crianças e nem de idosos, que daí isso pode mudar e influenciar. Mas eu tô falando de adultos, precisam dormir de 7 a 8 horas. Mas aí o que acontece se a gente dorme menos? Se a gente dorme menos, a gente começa a prejudicar a saúde do nosso cérebro, a saúde dos nossos neurônios. Muita gente começa a reclamar de esquecimento, falta de foco e a falta de energia. Muita gente nem sempre percebe na falta de energia, acha que tá tudo bem, mas começa a ter pequenos esquecimentos, pequenas faltas de atenção no dia e coisas que eram comuns de que não havia esquecimento, a longo prazo começa a fazer diferença. Nos estudos comprovam que durante 8 dias aí, pessoas sendo analisadas uma semana, a gente já percebe falhas nos neurônios que são comprometidas pela abstinência, pela falta de sono. E o sono a mais, ele também pode ser prejudicial. O nosso corpo, ele precisa ali de um tempo ideal. A gente não precisa dormir mais e nem dormir menos. Se a gente entrega mais do que o nosso corpo precisa na questão do sono,
no tempo de sono, enquanto a gente está ali dormindo, muitas coisas não estão sendo executadas no nosso corpo. Coisas que precisariam estar sendo executadas estão ali descansando, inativas. E aí, durante o nosso dia, a gente pode sentir muito mais preguiça quando a gente dorme mais, ao invés de sentir mais energia. Por quê? Porque algumas coisas do nosso corpo não foram ativadas no momento certo e na forma que precisavam ser ativadas. Então, dê atenção ao seu sono, priorize dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, regule ao máximo a sua quantidade diária de sono para que o seu corpo esteja em equilíbrio. Terceiro pilar: procure consumir alimentos naturais, os primeiros alimentos que a gente foi planejado para comer, alimentos da terra, legumes, verduras, frutas. Eu sei que na correria do dia a dia e nas facilidades que a gente encontra hoje de alguns alimentos, é mais difícil consumir esses alimentos que vêm da terra. Só que o nosso corpo, ele lida bem com esses alimentos e muitas das vitaminas e proteínas que a gente precisa estão nesses alimentos. A gente já recorre a medicamentos, a suplementos que a gente poderia simplesmente obter através de alimentos naturais e que trazem aí uma reposição de tudo aquilo que o nosso corpo é preparado para receber e que precisa. Quarto pilar: muito se fala da exposição à luz solar. Como que eu faço ela no meu dia? Eu procuro uma atividade que eu possa fazer ao ar livre ou pelo menos na exposição de uma luz natural. O que eu faço? Alongamentos, ou eu fico mesmo exposta à luz solar, ou yoga diante aí dessa exposição de luz solar, mas para que seja uma atividade em conjunto que eu consiga trazer para o meu dia, que eu consiga cuidar da minha saúde. Então eu me alongo, de preferência exposta à luz natural do dia, ou fazer uma caminhada, nos expor a respirar perto da natureza, perto de itens verdes que melhorem o nosso ar. A gente viu muitas queimadas aí nesses tempos agora no Brasil e o quanto o ar prejudicou o nosso respirar, o nosso comportamento é alterado por conta disso. A gente fica mais estressado, a gente sente, o nosso nariz mais seco, a nossa boca mais seca, e muitas vezes a gente não faz o que precisa, que é se expor àquilo que a gente tem aí de natural mais perto da gente. É como a gente pode combater nesse período, já que a gente não pode controlar essas queimadas. E o quinto pilar é exercícios de força. Se você não pode estar indo em uma academia, tá indo para algum lugar que vai fazer com que você fortaleça seu músculo, que você ganhe mais força, você pode procurar fazer isso em casa. Como que a gente pode fazer isso em casa? Uma coisa, que eu já vou dar uma dica agora, que vai ser já extra, de fortalecimento junto com melhora de circulação sanguínea, é ficar na ponta do pé e erguer, a gente fazer a famosa panturrilha. Em casa, 20 repetições, 4 de 10, todos os dias, vai melhorar a sua circulação, vai fortalecer a sua panturrilha. Sentar e levantar. Quando a gente fala aí dos membros inferiores, a gente pode também sentar e levantar da cadeira. 4 de 10, 10 vezes todos os dias, algo que seja a mais do que aquilo que você já faz. Se você é uma pessoa que você trabalha sentada o dia inteiro ou andando o dia inteiro e você não faz nenhum exercício físico, se você sentar e levantar da cadeira 15 vezes todos os dias, ali de forma intencional, para fortalecer o seu corpo e se concentrar naquele momento de que você tá cuidando do seu corpo, você já tá fazendo algo a mais por você e cuidando do seu corpo. Então, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre mente e espírito, o que a gente pode acrescentar pra cuidar desse pilar completo da saúde. Na mente, eu falaria pra vocês, leiam um livro, um mínimo. Tem livros pequenininhos, citações, que você pode estar lendo todos os dias e procurar aí um foco de 10 minutos todos os dias. Também, quando se fala de mentalidade, a meditação. Então, poxa, se concentrar ali na sua respiração, que se você não tem muito tempo, coloca seu celular para despertar em 5 minutos e fica concentrado. Puxa o ar, conta até 4, solta o ar, conta até 6, soltando o ar, e fica durante 5 minutos concentrado nessa respiração, porque a respiração, ela também ajuda a levar mais oxigênio para o cérebro, a gente pensa muito melhor e se sente muito mais energizado. E de espiritualidade, a oração. Você pode estar fazendo ela próximo ao seu momento de meditação, você pode procurar ler a Bíblia, você pode procurar agradecer. Quando se fala de espiritualidade, trazer a gratidão para os momentos do seu dia,
é algo que faz com que a sua saúde espiritual ela esteja muito mais forte, mesmo que você não seja religioso, que você não acredite em uma religião. Existe algo maior para que nós estejamos aqui, e quando a gente honra esse algo maior que nos proporciona a vida, a gente olha para a vida de uma maneira muito diferente, a gente olha para as pessoas de uma maneira muito diferente, e a gente entende algo que vai além daquilo que nós temos, e nós podemos entender mais sobre nós e valorizar aquilo que existe em nós, que é a nossa saúde, que é o que faz a gente viver por mais tempo, que é o que faz a gente querer estar em vida de verdade e permanecer em vida de verdade. Então, faça essas 5 coisas, e se a saúde é sua prioridade, você precisa priorizar essas coisas. E quando você prioriza outros eventos, trabalho, família, antes da sua saúde, você pode ter certeza que em algum momento isso vai precisar ser invertido obrigatoriamente. Então, inverta a ordem agora. Não espere para inverter a ordem da saúde na hora que você já não tiver mais tempo para cuidar da saúde. Se é a sua prioridade, você arranja tempo para fazer, e você entende que essas prioridades elas podem mudar a sua qualidade de vida, tanto para você quanto para as pessoas que te rodeiam, tanto para o seu trabalho. Pode te fazer servir por muito mais tempo e desfrutar por muito mais tempo daquilo que hoje pode ser a sua prioridade. É isso, mente e corpo alinhados faz a gente chegar muito mais longe e vivenciar muito mais os nossos objetivos.